Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão fazer a sua empresa alcançar o faturamento de 1 ano em apenas 7 meses. E o tema de hoje é: como motivar? Será que dinheiro é a solução? Pois bem, no episódio de hoje eu vou te mostrar que sim, é possível ter funcionários motivados, engajados e que tragam muito mais resultado para o seu negócio. Bora! Então vamos lá, deixa eu trazer um pouquinho de contexto aqui para o nosso vídeo. O que acontece? Muita gente acha que altos salários é o que traz motivação para os liderados. E é aí que entra o desespero da pequena empresa, do pequeno empreendedor, que não consegue pagar altos salários e aí acha que o funcionário não está motivado ou que não consegue motivar o funcionário porque não consegue pagar altos salários. Mas a boa notícia é que não. Definitivamente, dinheiro não é a solução para motivar. Não é o dinheiro que faz o liderado ficar motivado e trabalhar melhor. Não. O dinheiro é importante? É importante. E a gente vai ver isso ao longo desse vídeo. Mas não é isso que vai motivá-lo. Não é isso que vai fazer com que ele queira trabalhar mais e melhor. O dinheiro, ele pode até trazer uma falsa motivação, uma motivação que não é duradoura, sabe? Por quê? Porque ele pode até fazer com que o funcionário trabalhe melhor por um período de tempo. Mas a partir do momento que ele, vamos supor que você deu aí uma promoção, um aumento de salário para o seu funcionário, ele fica feliz, lógico, né? Quem não ficaria? Mas essa felicidade, essa empolgação que faz com que ele trabalhe com mais afinco, isso passa muito rápido. Por quê? Primeiro porque ele se acostuma com aquele salário. E aí ele passa a desejar um salário ainda maior. E a cada promoção que ele recebe, ele passa a desejar a próxima promoção com mais rapidez. Então, essa falsa motivação, ela passa muito rápido. E aí, para você ficar motivando o liderado com dinheiro, você cada vez mais tem que gastar. Você tem que gastar mais. Ficar oferecendo promoções, bonificações, salários cada vez maiores. E, por vezes, essa não é a realidade da pequena empresa. Então, o dinheiro é importante, mas ele não vai trazer uma motivação duradoura. E a gente vai aprender aqui a como lidar com toda essa questão da motivação, inclusive com o dinheiro, tá? E a gente vai aprender o que de fato motiva e o que não motiva. E por que você deve dar a devida atenção para esse tema motivação? Por que você deve se preocupar com isso? Por que você deve tirar um tempo para se debruçar sobre isso, para aprender sobre isso e implementar isso na sua empresa? Eu já vi muita gente falando que essa coisa de motivação é besteira, que é balela, que é papo furado, que funcionário não gosta de trabalhar, que funcionário não se preocupa com a empresa, que funcionário gosta mesmo do dinheiro, que não está nem aí pro negócio. Já ouvi inclusive falar que a motivação é intrínseca, né? E que não existe nada que a empresa possa fazer para deixar o funcionário motivado. Inclusive, já ouvi isso de um ex-chefe meu, né? Que falava exatamente isso. A gente não tem que se preocupar com isso não. Motivação vem de dentro. Ou a pessoa é motivada ou ela não é. Gente, esse tipo de pensamento sim é uma grande besteira. Quando você entende como é que funciona a questão da motivação, você aprende a lidar com isso e a colocar isso em prática na sua empresa com os seus funcionários, aí você começa a ver os resultados. Então, olha só, quando você tem funcionários motivados, você tem funcionários mais eficientes, você tem funcionários que entregam mais resultado, que trabalham mais e melhor, que fazem muito mais pelo seu negócio. E isso se traduz em quê? Em aumento de faturamento. Se você tem pessoas trabalhando com mais afinco, entregando mais resultados para sua empresa, não tem como você não faturar mais.
Então, quando você consegue trabalhar a motivação dentro da sua empresa, você consegue extrair o melhor dos seus liderados. E através disso você alcança o melhor resultado para a sua empresa. E um outro fator também, quando você trabalha a motivação dentro da sua empresa, é que você consegue, como empreendedor, ter mais autonomia, sabe? Ter mais tempo livre, se dedicar à sua vida pessoal, a dar atenção para sua família, para as coisas que você gosta de fazer. Por quê? Porque você tem funcionários engajados. Você tem funcionários que estão ali, ó, lado a lado com você, trabalhando em prol do negócio. E aí você pode, sabe, na verdade você deixa de ter que ficar ali o tempo todo e cobrando, e fulano, isso, ciclano e aquilo. Por quê? Porque as pessoas querem fazer aquilo. Elas estão ali felizes, satisfeitas, sabendo que elas estão contribuindo com a empresa e com você. Imagina você ter tempo, sabe, para fazer as coisas que você gosta, se dedicar a um hobby, ter tempo para usufruir com a sua família. Não tem que ficar ali, sabe, preso 24 horas por dia na sua empresa, trabalhando 12, 14, 16, 18 horas por dia. Quando você tem funcionários motivados, você tem pessoas que não estão simplesmente trabalhando para você, elas estão trabalhando com você. Elas estão trabalhando em prol do negócio. E não simplesmente estão ali porque elas querem ganhar o dinheiro no final do mês. Elas precisam ganhar o dinheiro no final do mês? Precisam. Dinheiro é importante, como a gente já falou, é importante. Mas não vai ser isso que vai fazer com que elas estejam ali, sabe, felizes, engajadas, motivadas, lutando junto com você em prol do seu negócio. Então você consegue ter muito mais autonomia e liberdade para, de fato, começar a usufruir daquilo que o seu negócio pode te proporcionar. Mas o que é motivar? Antes da gente falar sobre o que é motivar, eu quero dizer o que não é motivar. Porque às vezes a gente confunde muito isso e isso prejudica os resultados do nosso negócio. Então o que não é motivar? A gente já falou que dinheiro, né, dar aumento de salário, pagar altos salários, bonificações, isso não é motivar. É importante, mas não é motivar. Por quê? Porque isso faz com que o funcionário trabalhe de forma engajada, né, empolgada, até um certo momento, até ele querer a próxima promoção, enfim. Então isso não é motivar, isso não é duradouro. O dinheiro realmente é importante para atração e retenção de bons talentos. Ou seja, quando você está ali com uma vaga em aberto que você precisa preencher e você coloca essa vaga no mercado, quando você coloca ali na descrição da vaga o valor do salário, isso é um fator de atração, tá? Por quê? Porque os bons profissionais, que são aqueles que não estão necessariamente disponíveis, eles podem se sentir atraídos para trabalhar na sua empresa em função daquele bom salário que você paga, tá? Então é fator de atração. E fator de retenção. Por quê? Porque você coloca o funcionário dentro da sua empresa. Se você paga um mau salário, rapidamente ele vai querer procurar outra coisa. Ele vai pensar assim, não, eu vou ficar aqui só por um tempo, porque eu preciso, mas enquanto eu estou aqui eu já vou me movimentando para encontrar alguma coisa melhor. Então, pagar bons salários é fator de atração e de retenção. E sabe o que é interessante? É que as melhores empresas para se trabalhar não são necessariamente as que pagam os melhores salários. Existem vários rankings por aí que elegem, vamos dizer assim, as melhores empresas para se trabalhar. Você deve conhecer alguns deles. Mas não necessariamente as empresas que estão no topo, né, ou que configuram nesses rankings, são as melhores empresas, são as empresas que pagam melhor. Entende? Elas oferecem outras coisas que eu vou explicar aqui para você e que você vai poder implementar e oferecer na sua empresa, mas elas oferecem outras coisas que fazem com que o funcionário queira trabalhar ali e se sinta motivado para trabalhar ali. Então tá vendo como você não precisa se debater para pagar altos salários para motivar os seus liderados?
Existem outros artifícios que você vai aprender a utilizar que vão fazer com que os seus liderados realmente se sintam motivados, ok? Um outro ponto também que não é motivação é ficar fazendo elogios aleatórios. Tem muita gente que fala assim comigo: ah, Carol, não sei por que minha equipe não é motivada. Eu elogio, sabe? Eu reconheço, eu falo: ah, fulano, que legal que você fez isso. Enfim, eu elogio. E eles não se motivam. Gente, elogio não é fator de motivação. O ser humano precisa de elogio? Precisa. A maioria das pessoas precisa, tá? Salvo raríssimas exceções. Tá? Elas precisam de reconhecimento, isso inclusive é um fator de motivação, faz parte da motivação, a gente vai falar sobre isso, mas só isso não é o suficiente. E às vezes você até elogia, mas como é que você faz esse elogio? Sabe? Será que é genuíno? Será que é sincero? Nossa, eu já vi tanta gente elogiando e na verdade assim, o liderado olhava para aquilo e falava: tá. Você está me elogiando porque eu sei que você tem que me elogiar, mas não sente realmente, sabe, que aquele elogio é sincero, é verdadeiro? Quando você faz um elogio mecânico, o funcionário ele percebe isso. E aí não tem efeito nenhum, pelo contrário, tem um efeito negativo. Porque ele sabe, não, fulano está me elogiando porque ele tem que me elogiar, mas ele não está satisfeito realmente. Ele não está falando aquilo de coração realmente. Então, como é que está sendo esse elogio? Você realmente está fazendo isso de coração? Está aplicando as técnicas de feedback positivo? Que às vezes você chama a pessoa e fala: ah, fulano, obrigado, hein, valeu, olha, muito bom que você fez. Existem técnicas para você até elogiar o seu liderado para que ele realmente se sinta reconhecido, se sinta valorizado. Porque às vezes você elogia e o liderado ele não percebe que você reconheceu, sabe? Que não fez efeito para ele. Então como é que está sendo esse elogio, esse reconhecimento? Tinha uma coisa muito legal na instituição que eu trabalhava, que era o seguinte: existia uma premiação, né? Ao longo do ano se faziam avaliações e tinha várias categorias pelas quais as pessoas eram avaliadas, né? E quem tirasse a melhor nota naquela determinada categoria ganhava um troféu, um reconhecimento público, né? Num evento na frente de todo mundo, como sendo o funcionário destaque naquela categoria. E quando isso é feito de maneira correta, né? Sem algum viés ali de preferência e tudo mais, mas de maneira justa, né, com votação, tudo bonitinho, direitinho, isso traz um efeito maravilhoso. Por quê? Quer reconhecimento melhor do que a pessoa que ganhou, né, que ficou em primeiro lugar naquela categoria, receber um troféu e na frente de todos os colegas de trabalho? Então isso tem um efeito muito positivo, tanto para quem recebe o prêmio, quanto para aqueles colegas que estão ali vendo, porque eles pensam assim: opa, nossa, que legal, fulano ganhou, mas eu vou me esforçar para que no próximo ano eu ganhe, eu seja o premiado nessa categoria. Entende? Então isso traz um efeito muito positivo e de fato faz com que o liderado se sinta reconhecido. Não é apenas um elogio da boca para fora, onde ele pensa assim: ah, tá, será que estou sendo realmente reconhecido? Não. Quando o processo é justo, nesse exemplo que eu dei, o liderado realmente se sente reconhecido. Um outro ponto que eu anotei aqui e que não é motivar é ficar dando choques de realidades, fazendo ameaças. Mas como assim, Carol? Peraí, como assim? Eu explico. Eu já vi muita gente por aí falando assim: ah, chega lá na tua empresa e fala assim, pergunta para o teu funcionário se ele não tem boleto para pagar. Rapidinho ele vai se movimentar, ele vai trabalhar direito, vai ficar motivado. Já ouvi também: ah, chega lá na sua empresa e fala assim, ó, fulano, tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Quem quer, quer. Quem não quer, tem quem queira. Gente, isso traz um efeito tão catastrófico, sabe?
E tem muita gente que acredita nisso, que acha que isso vai fazer o funcionário se movimentar. Opa, peraí, eu preciso trabalhar e ficar motivado. Não, não vai. O funcionário ele pode até, sim, se movimentar e tentar trabalhar melhor, corrigir algum comportamento, algum mau comportamento que ele esteja tendo, mas isso é por pouco tempo. Entende? E ele vai fazer isso por medo. E não porque ele está motivado. Ele está com medo. Por quê? Porque ele pode ser demitido, porque ele pode sofrer algum tipo de sanção, de retaliação, enfim. É por medo. E, além disso, né, ele ainda vai ficar chateado com você. Ainda vai nutrir ali um sentimento ruim por você. E é preciso ter muito cuidado com isso, porque você ainda corre o risco de sofrer um processo por assédio moral. Então, se você já ouviu isso por aí, se você concorda com isso, se você pensa, né, dessa forma por si só, reveja esse pensamento, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. A gente já viu aqui que dar benefícios financeiros não é motivar, ficar fazendo elogios aleatórios também não é motivar, e ficar dando choques de realidade, fazendo ameaças, não é motivar e traz um efeito catastrófico para o seu negócio, tá? Mas então, afinal de contas, o que é motivar? A gente vem falando aí, o que é motivar? Motivar é fazer com que o liderado queira fazer o trabalho dele. Quando a gente entende isso, quando a gente internaliza isso, isso tem um efeito tão grande, sabe? Porque muitas das vezes, o que a gente faz? A gente quer que o liderado faça determinada coisa, e a gente quer que ele faça aquilo bem e a gente acha que ele está motivado. E motivar não é fazer com que o liderado faça o que eu quero que ele faça. É fazer com que ele queira fazer o trabalho dele. Ele está ali fazendo aquilo porque ele quer. Ele está ali chegando mais cedo, saindo mais tarde porque ele quer. Ele quer fazer o trabalho bem feito. Ele quer entregar um bom resultado. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu trabalhava muito e aí eu tinha férias acumuladas, tinha hora extra acumulada, e aí chegou um momento que não tinha mais jeito, o meu chefe teve que me dar férias, teve que me dar folga. E aí, eu tentei postergar o máximo que eu podia, porque eu não queria ficar em casa, né? Primeiro que eu não tinha dinheiro para viajar, eu ia ficar em casa, então eu não queria. Para ficar em casa, eu preferia trabalhar. E aí não teve jeito, ele me colocou de férias, eu fiquei, sei lá, acho que mais de 50 dias em casa, férias, hora extra. E aí eu tinha um bom relacionamento com o meu chefe e eu ligava para ele, fulano, não aguento mais, não posso voltar, mandava mensagem, sabe? Eu queria estar no trabalho, eu queria não estar em casa, eu queria estar lá, sabe? Fazendo as coisas, desenvolvendo coisas. E isso é ter um funcionário motivado. Ele quer fazer. Entende? Quando a gente quer que o funcionário faça algo bem feito, porque a gente quer, quem é que está motivado? O funcionário ou a gente? É a gente. Então o segredo da motivação é fazer com que o funcionário queira fazer o trabalho dele bem feito. Queira trabalhar. Ele quer fazer aquela atividade. Então, internalize isso. O funcionário precisa querer. Se ele não quiser, não existe o que você possa fazer para ele fazer algo bem feito, para ele estar motivado, na verdade. Você pode pagar os melhores salários, ele não quer. Ele não quer fazer aquela atividade. Ele vai ficar feliz com o salário, mas em fazer aquele trabalho, entregar aquele resultado, ele não quer. Você pode fazer de tudo, ele não quer. Entende? Como é importante entender isso? E isso se reflete até mesmo no momento da contratação. Por quê? Porque você começa, quando você entende isso lá na contratação, você começa a pensar, opa, peraí, será que essa pessoa é a pessoa certa? Ela gosta dessa atividade aqui? Ela quer fazer isso? Ou ela está se candidatando a essa vaga só por dinheiro? Ou só porque ela precisa trabalhar? Então você já começa a ligar o radar ali e já começa a moldar o seu processo de contratação de uma forma que você consiga captar isso. Opa, peraí, essa pessoa quer fazer isso aqui? Ela gosta disso aqui? Ou está aqui por qualquer outro motivo? Isso é motivar. Quando a gente entende isso, a gente começa a trabalhar aspectos
para fazer a pessoa querer fazer um bom trabalho. Mas afinal de contas, como é que a gente de fato aplica, técnicas para fazer os liderados se sentirem motivados e queiram fazer o trabalho? Vamos lá. Existe muito achismo em torno desse assunto, motivação. E eu não gosto de trabalhar com achismo. Eu gosto de trabalhar com coisas que foram comprovadas cientificamente, tá? E aí existem várias teorias propostas por pessoas maravilhosas, psicólogos maravilhosos, falando sobre a teoria da motivação. A que eu mais vejo coerência na prática e que realmente dá resultado é a teoria dos 2 fatores de Frederick Herzberg. Fica tranquilo, você não precisa gravar esse nome, eu só quero que você entenda o conceito e internalize e aplique no seu negócio, tá bom? Como é que funciona a teoria dos 2 fatores? Então vamos lá. Como o nome já diz, a teoria dos 2 fatores trabalha com 2 fatores, tá? De um lado, os fatores motivacionais, do outro lado, os fatores de satisfação. Guarda bem isso aí porque é importante, tá? Fatores motivacionais e fatores de satisfação. Os fatores de satisfação, eles são externos à pessoa, sabe? Ele tem a ver com o ambiente externo, com o ambiente de trabalho, só que no âmbito externo, tudo que está externo à pessoa. Os fatores de motivação, eles têm a ver com o conteúdo do trabalho, a tarefa que está sendo realizada ali, e tem a ver também com os fatores internos, sabe? Com a pessoa se sentir motivada de dentro para fora. É por isso que muita gente fala que a motivação é intrínseca, vem de dentro para fora e não tem nada que se possa fazer. Não, tá? Isso é uma verdade em partes. De fato, a motivação é intrínseca, mas sim, a empresa ela pode minar a motivação do funcionário, colocar a motivação lá embaixo, ou ela pode colocar a motivação lá em cima, ok? Então, guarda bem isso. Existem 2 fatores que influenciam na motivação final do funcionário, que são os fatores de motivação de fato e os fatores de satisfação, tá? Os fatores, vamos começar aqui pelos fatores de satisfação. Eu vou passar por todos eles e eu quero que você entenda, que você internalize para que você saiba como utilizar isso no seu negócio, tá? E a favor do seu negócio. Então vamos lá. Vamos começar pelos fatores de satisfação. Lembra que eu falei que os fatores de satisfação ele tem a ver com o ambiente de trabalho? Então vamos lá. Tudo que tem a ver com o ambiente de trabalho. O primeiro aqui, ó. Política e administração da empresa, ou seja, a cultura. Como é que é a cultura dessa empresa? Como é que é a forma de se administrar essa empresa? O que é cultura, Cultura é um termo assim muito, como é que eu vou dizer, às vezes difícil de entender, Porque ele não é muito palpável, sabe? Mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira fácil. A cultura é o jeitão da empresa, sabe? É a forma como as coisas acontecem, é a personalidade da empresa, sabe? Entenda a cultura da seguinte forma. Uma pessoa, ela tem a sua personalidade, ela tem o seu jeito de ser, as suas manias, os seus defeitos, as suas qualidades. A empresa é a mesma coisa. A empresa é uma pessoa, só que pessoa jurídica. E ela também tem a sua personalidade, o jeito como as coisas funcionam ali. E esse jeito, essa personalidade, ela pode ser boa ou ruim. Assim como existem pessoas com personalidades boas ou ruins. Então a cultura da sua empresa pode ser boa, sabe? Uma cultura de valorização, uma cultura que se importa com os liderados, ou ela pode ser uma cultura tóxica, que não está nem aí para os funcionários, só quer saber do dinheiro, por exemplo, só quer saber do resultado, do funcionário que se lasque, entende? Então isso aí é fator de satisfação. Se você tem uma cultura boa, você aumenta a satisfação dos seus liderados. Se você tem uma cultura tóxica, a satisfação, vai lá embaixo, tá? Um outro ponto, um outro aspecto de satisfação, a supervisão, a gerência, os gestores daquela empresa, sabe? Se você que é empreendedor, você tem
gerentes ali que te auxiliam na gestão da sua empresa, você precisa estar muito atento à qualidade de liderança desses gerentes. Se você não tem, é você mesmo, é você que é o líder, enfim, você precisa estar muito atento à sua qualidade de liderança. Por quê? Porque quando você ou quando você tem bons líderes ali, lidando com os seus liderados, você aumenta em muito a satisfação dos liderados. E a gente já viu que o funcionário satisfeito, funcionário motivado, traz resultado para a empresa. Então, é um ponto que a gente precisa ficar atento. E aí, o que acontece? Quando a gente não tem uma boa gestão, uma boa liderança, o que o funcionário faz? Ele deixa a empresa. Sobretudo, se ele for um bom profissional. E se ele souber que ele é um bom profissional. Sabe por quê? Porque bons profissionais, sabe? Funcionários de alta performance, eles são assediados por outras empresas. Então, eles têm muita facilidade de trocar de emprego. E aí, se eles não encontram uma liderança, uma gerência que os agrade, eles vão embora. E aqueles que não vão embora, que ficam na empresa porque não tem outra oportunidade, porque precisam estar ali, são os funcionários medianos ou os funcionários ruins. E não é isso que você quer dentro da sua empresa. Você quer os melhores profissionais junto com você. Sabe uma coisa que é interessante? Quando um funcionário pede demissão de uma empresa, ele não está pedindo a demissão da empresa. Ele está pedindo demissão do chefe. Ele está recusando aquele chefe, repudiando aquele chefe. Ele quer se livrar daquele chefe. Não é da empresa, na maioria das vezes. Entende? Como isso é importante? Então você precisa estar atento com a qualidade da liderança da sua empresa. Seja dos gestores, dos gerentes que você tem ali te auxiliando, ou a sua própria liderança. Na verdade, ou não, e a sua própria liderança, tá? Um outro aspecto aqui, são as condições de trabalho. Olha, isso é extremamente importante. Às vezes eu vejo empresas se preocupando em ter um excelente ambiente, um lugar bonito, né, salas bonitas, os melhores equipamentos, mas só no ambiente que o cliente tem acesso. Só até o ponto em que o cliente pode ver. A partir dali, né, o ponto que só os funcionários têm acesso, aí eles relaxam. Porque o cliente não está vendo. Então aqui eu vou investir, mas aqui eu vou economizar. Eu lembro que lá em Maceió eu fazia atividade física numa academia, e a academia era toda bonitinha, jeitosinha e tudo mais. E aí um belo dia eu estava de férias, de folga, não me lembro, e eu fui para a academia perto do horário do almoço. Eu sempre ia 5 da manhã, mas como eu estava em casa, nesse dia eu fui perto do horário do almoço. E aí tinha uma portinha, assim, eu estava ali fazendo exercício, e tinha uma portinha assim, e as pessoas, os funcionários começaram a sair por aquela portinha, eles foram almoçar. E aí um funcionário deixou a porta aberta, e eu fiquei olhando. Olha, parecia um outro ambiente, um outro lugar. Não parecia que eu estava naquela academia, sabe? Um ambiente feio, desleixado, no chão batido, assim, na verdade era um corredorzinho. E aí tinha uns banquinhos assim meio tronchos, né? Um micro-ondas em cima de um banquinho também todo troncho assim. E aí os funcionários iam para ali, esquentavam o almoço naquele micro-ondas, não tinha nem lugar direito para sentar. Um calor enorme, enfim, um ambiente horrível. Sabe? Que condições de trabalho. Entende? Não é só o cliente que precisa ser bem tratado. Os funcionários também. Porque, na verdade, os funcionários são seus clientes. Você precisa tratá-los bem. E aí, quando você não proporciona condições de trabalho justas, boas, eles se sentem insatisfeitos. Isso atrapalha a satisfação. Carol, mas por que eu preciso me preocupar com a satisfação? Por quê? Porque a satisfação, ela vai influenciar a motivação. E aí, ela pode influenciar positivamente ou negativamente.
E aí, se você se preocupar somente com aspectos de motivação, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não se preocupar com aspectos de satisfação, a pessoa pode estar até ali, ó, motivada, feliz da vida, porque ela quer fazer aquele trabalho e tudo mais, mas ela não tem boas condições, ela vai embora. A mesma coisa acontece com o salário, que também é um item aqui. Ou seja, salário é fator de satisfação. A pessoa está motivada, ela gosta de fazer aquilo, ela quer fazer aquilo, mas ela ganha um salário horrível. Ela não pode, sabe? Eu acho que poucas pessoas na vida podem se dar ao luxo de trabalhar porque querem, porque gostam. As pessoas trabalham porque gostam, mas também porque precisam. Então, a pessoa pode estar motivada o que for. Nossa, eu gosto de trabalhar nessa empresa, eu gosto de trabalhar com o dono dessa empresa, ele me motiva, ele me inspira, sabe? Enfim, mas eu não posso continuar aqui. Por quê? Porque eu preciso ganhar mais, porque eu preciso sustentar minha família, porque o dinheiro que eu ganho aqui não dá. Aí você entende por que é importante cuidar dos aspectos de motivação que a gente já vai falar, mas também cuidar dos aspectos de satisfação? É extremamente importante, porque ou eles aumentam a motivação ou eles diminuem a motivação. Eles influenciam a motivação. Mas vamos continuar aqui, ó. Um outro ponto também de satisfação é o relacionamento com colegas. Ou seja, se não existe um bom ambiente de trabalho, se a equipe não se dá bem, sabe? Se não tem aquele bom relacionamento, isso é fator de insatisfação. E aí não importa o que você faça para motivar, sempre vai ter uma coisa puxando para baixo, sempre vai ter uma coisa puxando para baixo. E aí é responsabilidade sua promover harmonia entre a equipe, um bom ambiente de trabalho. Na última instituição que eu trabalhei, eu sempre cito a última instituição, porque realmente foi o lugar que eu passei o maior tempo, né? O maior tempo com a minha última equipe, enfim. Tem muitas experiências de lá. E eu sempre falava com a minha equipe, gente, olha, aqui dentro a gente vai resolver as nossas diferenças aqui. Ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas a gente vai se respeitar. Aqui dentro eu quero um clima harmônico. Aqui o que impera é o respeito. Sabe, eu lembro que uma vez a gente teve um problema de comportamento com um dos funcionários que, enfim, tratou mal os outros, quase agrediu, e ele foi desligado, porque isso não era tolerado. Isso não era... os valores em relação à equipe eram de respeito e de harmonia. Quem não se enquadrasse naquilo dali não podia permanecer ali. Então você permite ou não a harmonia ou a desarmonia dentro da sua empresa. Um outro aspecto também que influencia a satisfação é a vida pessoal. Ah, Carol, mas aí eu não tenho controle sobre a vida pessoal, né, do funcionário. Realmente não tem, embora muitas empresas queiram ter, né, mas realmente você não tem. Mas você consegue, sabe, melhorar isso ou pelo menos não atrapalhar. Por exemplo, você pode oferecer flexibilidade para o seu funcionário? Sabe, alguém que tenha filho pequeno, que tenha alguma necessidade. Você pode oferecer um trabalho híbrido, alguns dias no escritório, alguns dias em casa? Um horário flexível? Eu estou dando esses exemplos aqui, mas existem várias coisas que você pode fazer. Mas é só para você entender. Você pode ajudar, você pode melhorar, sabe? De alguma forma, facilitar a vida daquele funcionário. Eu tenho certeza que você pode, de alguma forma, fazer isso. E ele vai se sentir satisfeito e vai querer retribuir isso em favor da sua empresa. Um outro fator importante que influencia a satisfação é o status. As pessoas se preocupam com o status dela. E aí, às vezes, a empresa fala assim, ah, fulano não está indo bem nessa função, vamos colocar ele aqui ou numa outra função, e às vezes é uma função inferior, né? E não quer demitir aquela pessoa porque, enfim, a pessoa tem o seu valor e, enfim, a empresa não quer demitir. E aí tenta ajudar colocando numa função inferior. A princípio, pode até ser que a pessoa se sinta grata, sabe? Ai, que bom, pelo menos eu não fui demitido e ok, né? Que bom, tô aqui. Mas, com o tempo, isso vai ficar ali batendo, sabe? Dentro dela. E ela vai se sentir insatisfeita.
Geralmente, tá? Na maioria dos casos, é melhor não fazer isso. É melhor desligar de fato a pessoa, por mais doloroso que isso seja, porque existe um grande risco da pessoa sentir, né, que o seu status está ameaçado e não saber lidar com isso, tá? Um outro aspecto também é em relação à segurança, né? Por exemplo, a gente falou lá atrás sobre ameaças ao trabalho. Existem 13 milhões de desempregados no Brasil. Se você quer. Se você não quer, tem quem queira. Você não tem boleto para pagar no final do mês. Enfim, isso tudo faz com que o funcionário se sinta ameaçado. Sinta que a sua segurança naquele emprego está ameaçada. E aí ele não vai trabalhar satisfeito, sabe? Isso vai trazer insatisfação para ele e vai prejudicar a motivação. Mas vamos partir agora, finalmente, para os fatores que trazem motivação. Eu acredito que você já conseguiu absorver tudo em relação aos fatores de satisfação e vai saber lidar com isso da melhor forma na sua empresa. Mas o que de fato traz motivação? Existem 5 fatores que trabalham a motivação do liderado, fazem com que ele queira estar ali trabalhando, fazendo o melhor, entregando o melhor. O primeiro fator é a realização. A pessoa tem que se sentir realizada fazendo aquela atividade. E é por isso que quando você vai contratar, você precisa ter meios para investigar se a pessoa gosta daquela atividade que ela vai desempenhar, se ela tem aderência àquela atividade, se aquilo ali é para ela ou se não é. Eu já cometi a grande besteira de contratar pessoas para funções para as quais elas não queriam fazer. E claro que o resultado foi o pior possível, né? Elas não gostavam daquilo, estavam ali porque precisavam trabalhar. Então é importante, olha, realização, a pessoa precisa se sentir realizada, sabe? Eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto de fazer isso aqui. E aí entra um outro fator que é o trabalho em si, o conteúdo do trabalho. Além de ter essa questão de gostar, o conteúdo do trabalho precisa ser estimulante, sabe? Precisa ser empolgante. E aí, existem alguns fatores que fazem com que o trabalho seja empolgante, estimulante, que são o quê? Autonomia, controle, o funcionário precisa saber que ele está no controle daquilo dali. Então, quando ele tem autonomia, poder de decisão, quando ele tem poder de decisão sobre aquilo que ele está fazendo, quando ele tem controle sobre a atividade que ele está exercendo, ele fica muito mais animado, ele se sente muito mais realizado. Um outro ponto também, reconhecimento. Lembra que eu falei que reconhecimento é importante? Ele faz parte da motivação. As pessoas precisam ser reconhecidas. Então, você precisa pensar em formas de reconhecer o seu liderado. Como é que você faz para reconhecer o seu liderado? De forma genuína, de forma que ele entenda que ele está sendo reconhecido, que ele está sendo valorizado, e não simplesmente um elogio superficial. Um outro fator de motivação é a responsabilidade, que tem tudo a ver com autonomia, que tem tudo a ver com controle, sabe? Em ter controle sobre a situação. O funcionário precisa saber que ele é responsável por aquilo dali. Tanto quando alguma coisa dá errado, tanto quanto dá certo. Eu já vi, né, pessoas responsabilizando os funcionários quando deu errado, quando surgiu algum problema. Mas quando dava certo, sabe? Quando tinha algum resultado assim inesperado, uma coisa boa, aí o funcionário não era responsável pelo negócio. Aí o chefe que era. Entende? Então, a pessoa precisa se sentir responsável. O negócio deu errado, ela tem que assumir a responsabilidade. O negócio deu certo, trouxe um excelente resultado para a empresa, ela também precisa ser responsabilizada por aquilo, sabe? Receber os louros por aquilo. E o último ponto que influencia a motivação é o avanço e o crescimento. A pessoa precisa saber que ela tem oportunidade de crescer com aquilo dali, sabe? Seja intelectualmente, né, se aprimorando naquilo que ela está fazendo,
seja realmente alcançando cargos maiores, cargos melhores. Só que é aí que muita pequena empresa esbarra. Por quê? Porque às vezes na pequena e na média empresa não tem tantos cargos assim para a pessoa ir galgando, né? Então chega um momento que a pessoa pode desanimar. E aí, muita pequena empresa já está abrindo, né, os olhos para o seguinte: oferecer a oportunidade de um percentual na sociedade para os melhores funcionários. Isso, além de beneficiar a retenção do liderado, faz com que ele se sinta motivado. Por quê? Porque se o funcionário quer crescer, ele vai querer fazer o trabalho dele cada vez mais e melhor para que ele consiga o direito, né, de adquirir um percentual naquela sociedade. E esses são os 5 fatores que influenciam a motivação. Então vamos lá, vamos recapitular. Realização, o próprio trabalho em si, reconhecimento, responsabilidade, avanço e crescimento. Tá, e aí você pode ainda, né, estar confuso diante de tanta informação e pensando, tá, Carol, mas por que de fato eu preciso saber, né, trabalhar esses 2 fatores aí? A motivação, ela é duradoura. Quando você trabalha os aspectos de motivação nos seus liderados, isso tem um efeito muito mais duradouro. Já a satisfação, ela é muito mais efêmera. Lembra do que eu falei sobre o dinheiro, sabe? Que traz ali uma falsa satisfação momentânea, até o próximo aumento de salário, até a pessoa querer o próximo aumento de salário. Então, todos os aspectos de satisfação são muito mais efêmeros, são muito mais momentâneos, passam muito rápido. Mas os 2 são igualmente importantes, porque é como eu falei, não adianta você trabalhar o aspecto de motivação e esquecer do aspecto de satisfação. Tá? Por quê? Porque o aspecto de satisfação vai influenciar o de motivação tanto positivamente quanto negativamente. Então agora que você já sabe o que traz satisfação e o que traz motivação, você já tem a oportunidade de trabalhar isso dentro da sua empresa. Mas para a gente reforçar aqui, olha, o que de fato vai fazer com que os seus liderados estejam motivados? Vamos recapitular aqui, ó. Deixar que eles tenham controle da situação, do trabalho que eles estão exercendo, tá? Dar autonomia, poder de decisão. Nada de ficar gerindo a sua equipe no estilo comando e controle. O que é o comando e controle? É quando você lida com a sua equipe da seguinte forma: olha, eu mando e vocês obedecem. Eu digo o que tem que ser feito, vocês abaixam a cabeça e fazem o que tem que ser feito. Tá? Eu já vi muita gente falar assim: olha, funcionário meu não é pago para pensar. Funcionário meu é pago para executar. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Primeiro que você está limitando a capacidade dos seus liderados. E aí você está deixando de colher, sabe, todo o potencial que eles podem aplicar em favor da sua empresa. E segundo, porque isso traz insatisfação. Isso faz com que as pessoas se sintam reduzidas. E aí mexe exatamente com os fatores de motivação. E não tem erro, as pessoas ficam desmotivadas. Elas deixam de fazer o trabalho da melhor forma. E você deixa de colher os resultados que você precisa. Tá? Então não utilize esse estilo de gestão, de comando e controle, tá? Ele é extremamente maléfico para os resultados da sua empresa. Outro ponto aqui, deixar que a pessoa se sinta responsável pelo que ela está fazendo, ao invés de simplesmente cumprir ordens, tá? Deixar que ela traga sugestões, que ela defina muitas das vezes junto com você como é que o trabalho vai ser feito. Deixar sempre que possível que as pessoas participem do processo de decisão. E eu falo sempre que possível porque nem sempre é possível. Nem sempre dá para fazer isso. Às vezes a gente está ali naquela correria e precisa decidir algo rápido e implementar algo muito rápido e não dá para envolver as pessoas no processo de decisão, porque isso leva tempo, né? Exige consenso, enfim. Mas sempre que possível, coloque as pessoas para decidirem as coisas junto com você, porque isso traz um engajamento enorme. Elas começam a se sentir que elas fazem parte.
E elas começam a defender aquilo que foi decidido. Sabe por quê? Porque elas participaram da decisão. Elas concordaram com aquilo, elas sugeriram aquilo. Então isso traz um engajamento enorme para os funcionários. E um outro aspecto aqui também que é muito importante é atribuir propósito ao que se está sendo feito. Por que a pessoa está fazendo aquela atividade? Qual é o propósito maior daquela atividade? Você, como gestor, como dono da sua empresa, qual é o seu propósito? Por que você abriu essa empresa? Por que todos os dias você acorda pela manhã e vai trabalhar em prol da sua empresa? Pelo dinheiro? Dinheiro é importante, mas só isso não é suficiente, sabe? Você precisa ter um propósito. Você precisa transferir esse propósito para a sua empresa. E fazer com que os seus liderados compartilhem desse propósito. Eles entendam que aquela atividade que eles estão exercendo tem um impacto, tem um propósito maior. E aí, quando eles entendem isso, eles pensam, opa, peraí, eu sei porque eu estou fazendo isso daqui. Então, eles precisam ter um propósito pessoal, né? Por que eu estou fazendo isso daqui? Eu estou fazendo porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu estou me dedicando, eu estou tentando me desenvolver, eu estou buscando conhecimento, eu estou tentando fazer o melhor possível porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. E também porque eles participam do propósito maior da empresa. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua empresa? Por exemplo, a minha empresa é uma empresa de educação. É uma empresa que educa empreendedores para que eles passem a ter uma gestão profissional e alcancem muito mais resultado na sua empresa. Aumentem lucro, aumentem faturamento, tenham autonomia, tenham liberdade. E aí, eu preciso do dinheiro? Preciso. Eu quero dinheiro? Eu quero. Claro que eu quero. Mas imagina só, se a minha empresa alcança aquele empreendedor que está ali, talvez com a corda no pescoço, com a empresa à beira da falência. E aí, o meu conhecimento, né, o conhecimento difundido pela minha empresa, faz com que esse empreendedor vire o jogo. E ao invés de falir, e de muito provavelmente sair dali todo enrolado, todo endividado, ele começa a fazer a empresa dele crescer. E aí ele começa a gerar mais empregos, ele começa a dar uma vida melhor para aquelas pessoas que trabalham ali com ele, uma liderança justa, digna. Ele passa a ter uma vida melhor, ele passa a dar uma vida melhor para a família dele. Olha só, olha o impacto desse trabalho. Olha o impacto da minha empresa. Olha só que propósito. Entende? Então não é só o dinheiro. O dinheiro faz parte, é importante e também é consequência. Então, se você não tem um propósito para a sua empresa, um propósito pelo qual você realmente assim acorda de manhã, sabe, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer a diferença, pare agora e pense no seu propósito. E não só tenha esse propósito, como chame a sua equipe e faça com que elas compartilhem do mesmo propósito com você. E aí, diante de tudo que a gente já falou, qual é o maior benefício de se motivar os liderados? A gente já falou de várias coisas, né? Que você consegue autonomia, você consegue maiores resultados na sua empresa, você consegue com que eles trabalhem melhor, enfim. Mas o maior benefício que eu vejo de fato é aumento de faturamento. Quando você consegue fazer com que os seus liderados trabalhem melhor, eles dão melhores resultados. E resultado dentro de uma empresa se traduz, na maioria das vezes, em aumento de faturamento. E quando você aumenta o faturamento, você tem a chance de aumentar o lucro da sua empresa. Entende? Então, para mim, esse é o maior benefício, sabe? Aumentar o faturamento, aumentar o lucro, fazer com que você alcance a meta de faturamento da sua empresa de 1 ano em 7 meses.
Tudo isso é possível quando você trabalha a sua liderança, a liderança das pessoas que trabalham com você, como líderes, como gestores, e motiva os liderados. Mas, depois de tudo que a gente falou, pode ser que você ainda não tenha se conscientizado da importância e do benefício de se motivar os liderados. E aí você pode até falar, ah, Carol, isso não é pra mim, isso é muito difícil, eu já tentei de tudo e não deu certo, enfim, isso não é pra mim. O que acontece se eu não motivar os liderados? Bem, e aí eu te digo. Até anotei aqui, ó, para não deixar de falar nada para você. Se você não motiva os seus liderados, o que você tem? Você tem alta rotatividade, ou seja, funcionário que entra e já sai, entra e sai, não para ninguém na sua empresa, e aí você não consegue extrair o melhor deles. Você tem gastos com isso, porque contratar traz gasto, demitir traz gasto, enfim. Você tem funcionários insatisfeitos, né? Os bons vão embora. Os que são medianos e ruins ficam. Você tem clima ruim, você tem um ambiente ruim de se trabalhar, você tem problemas com os funcionários e os funcionários entre eles, você tem conflitos. Os resultados vão lá embaixo e você não alcança aquilo que você poderia alcançar com o seu negócio. Então, se até o momento você não se conscientizou da importância e do benefício que é motivar os funcionários, eu espero que com isso você se conscientize. Por quê? Porque quem mais tem a ganhar é você. Vai ser bom para os funcionários? Claro que vai. Eles vão trabalhar felizes, satisfeitos, querendo fazer aquilo, querendo estar ali na sua empresa. Mas é você quem mais ganha. Você deixa de ter problema, deixa de ter alta rotatividade, passa a ter um clima bom dentro da empresa para se trabalhar, passa a colher muito mais resultado, a faturar mais, a lucrar mais. Quem mais se beneficia é você. Eu espero que a essa altura você já esteja consciente do quão importante é a motivação, e eu espero que você implemente isso no seu trabalho, no seu negócio, e eu quero que você pare e pense, como é que você pode trabalhar os fatores de satisfação e de motivação para realmente motivar os seus funcionários e trazer mais resultado para o seu negócio? Pare e pense sobre isso agora, viu? E se esse vídeo valeu para você, se esse conteúdo te trouxe alguma informação, algum insight que foi interessante para você, eu peço que você comente, que você compartilhe com outras pessoas, para que essa mensagem chegue a muito mais gente e a gente consiga ter um impacto positivo em muitos empreendedores por aí. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!